Eu tô aqui todo santo dia pra gente descobrir juntos todo santo dia. Eu sou o Thiago Lacerda, aqui da Patrono, e nesse vídeo, em mais um dia, nós vamos ler o Martirológio Romano e ir descobrindo os santos com alguns comentários daquilo que eu me lembrar, daquilo que eu brevemente pesquisar, para que de algum modo vocês consigam, tendo esse insight, recebendo essa informação na cabeça, possam também sentir no coração alguma vontade de conhecer mais um ou outro santo e que, se for a vontade de Deus, da divina providência, nasça daí uma nova devoção, uma nova eh, ajuda, um novo auxílio, um novo intercessor e inspirador para essa tua caminhada de santidade, para a busca pelo céu. Antes da gente ir para a página do Martirológio, não esquece de curtir esse vídeo, de também te inscrever no canal. Eu esqueci de abrir o mapa, pessoal. Eu tenho que sempre estar com o mapa aberto. Te inscreve no canal e já comenta aqui se tu tá esperando muito algum santo de hoje. Se algum dos últimos vídeos te ajudou bastante, vamos lá que eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a conhecer mais santos. Já vou botar o mapa aqui porque eu vou ter que configurar ele pra gente, que eu esqueci de configurar antes de começar. Vamos lá. Aqui está o nosso mapa pronto. Martirológio Romano Apostos, hoje, dia 5 de dezembro. Já começamos com uma peculiaridade, tá? Até então a gente não tinha se deparado com isso. Hoje, dia 5 de dezembro, nós temos uma memória de santos portugueses. Então, no calendário geral, no Martirológio da Igreja Universal, esses santos não têm uma memória litúrgica. Mas em Portugal, sendo santos locais da igreja local, eles têm uma memória litúrgica, portanto, eles têm uma liturgia no missal romano da Conferência Episcopal Portuguesa. Recentemente nós tivemos, acho que 2 anos ou 3 atrás, uma nova tradução do missal romano pela CNBB. Tivemos a adição de santos, por exemplo, Santa Dulce dos Pobres aqui, que não é uma santa que tem memória em outros lugares, né? Foram aprovados os textos para a liturgia dela. Em outros lugares nós não temos essa festa, por exemplo, em outros países. Então, nesse caso, como a gente usa o Martirológio Romano, que é da Conferência Episcopal Portuguesa, porque é o único que está online, eu já comentei com vocês aqui, eu tenho acesso ao PDF que eu recebi da congregação para causa do dicastério para causa dos santos, do Martirológio da Conferência Italiana, que é o que eles indicam, quando se pede isso. E nesse Martirológio da Conferência Italiana, nós não temos isso aqui, tá? Vocês, se abrirem a página que está aqui no comentário, o link, nós temos em destaque, ou seja, sem uma numeração, 3 santos. Memória dos santos Martinho de Dume, Frutuoso e Geraldo, bispos de Braga, em Portugal. E aí, na sequência, temos os textos deles, cada um de uma época, tá? 579, São Martinho de Dume, São Frutuoso, 665, São Geraldo de Braga, 1108. Todos eles no mesmo lugar. Eles têm festas diferentes. A festa de hoje, na verdade, é de São Geraldo de Braga, tá? Para o resto do mundo. Em Portugal, se concatena as festas deles, então nós temos São Martinho no dia 20 de março e São Frutuoso no dia 16 de abril. Hoje eu vou falar de São Geraldo. Quando nós tivermos, nesses outros dias, pela conferência do Martirológio, eu vou conseguir trazer para vocês também São Frutuoso e São Martinho de Dume. Mas hoje é dia de São Geraldo de Braga, que também, para todos os efeitos, tá? Eu vou tratar como se nós estivéssemos aqui lidando com um Martirológio Romano universal, tá? Da Igreja Universal. Então, desse modo, São Geraldo de Braga, falecido em 1108, não estaria no primeiro elogio, não seria um destaque, porque não é um santo que tem memória universal. Então nós vamos tratar ele, quando chegar o momento ali, ele vai ser o 4º elogio.
Mas só para que vocês entendam, se vocês abrirem o liturgia.pt/martirológio hoje, os primeiros nomes serão esses, e eles são em destaque porque é um destaque para a Igreja de Portugal, especificamente, para os bispos das dioceses de Portugal. Então, no nosso Martirológio Universal, a nossa primeira santa seria Santa Crispina de Tagore, do ano 304, em Tabessa, na Numídia, atual Argélia. Ontem ou anteontem tivemos santos da Argélia também. Até então não tinham aparecido, agora eles estão aqui. Mas vejam que a gente pode ouvir Argélia e talvez pensar África, né? Contextualizar com ah, escravização, etc. Aqui nós temos uma Argélia de 304, ou, né, ela viveu nos anos 290 e vários, morreu em 304. A paixão dela é nesse ano. É uma Argélia romana, tá? Isso aqui era tudo romano. Já cansei de falar aqui que isso aqui era romano, se tornou católico, depois tivemos as invasões dos vândalos, que eram, em sua grande maioria, arianos, então o catolicismo foi, de algum modo, nós tivemos primeiro o martírio romano aqui, né, Roma martirizando os católicos, depois os vândalos arianos martirizando os católicos, depois os islâmicos martirizando os católicos. Então é uma região que, nesse período, ainda está vivendo o primeiro martírio, que é o martírio sob Roma, nos tempos dos imperadores Diocleciano e Maximiano. Ela foi martirizada porque se recusou a sacrificar os ídolos por ordem do procônsul Anolino, foi degolada. Então, por que o martirológio nos traz esses nomes todos também? Para nos dar uma referência de datas, tá? Na própria palavra de Deus nós temos isso sempre, especialmente nos evangelhos, talvez seja mais claro para vocês. A gente tem as citações no tempo em que fulano era governador, no tempo em que fulano era prefeito, porque isso nos dá um período, essas coisas, né, o prefeito, o governador, o procônsul, isso em geral é muito mais registrado. Então nós temos uma referência historiográfica. Santa Crispina era mãe de família, né, de uma família rica da África, e foi justamente por isso, provavelmente as pessoas que não tinham um convívio social com os romanos não sofriam tantos martírios em geral, porque não tinham destaque para esses romanos, eram vidas quase ignoradas de algum modo, né? A não ser que eles criassem problemas com imposto, revoltas, enfim. Mas essas pessoas é uma daquelas que nós conhecemos como matronas cristãs, né? Que se relaciona com as mulheres, as virgens ou as mártires de Roma, da França, em algum modo, aqui, toda essa região, nós sempre falamos dessas santas mulheres. Nós temos essa relação também, porque são mulheres que usam daquele poder da sua família, do dinheiro da sua família, para ajudar os católicos, para ajudar os bispos, ajudar os pobres, para congregar a comunidade nas suas casas. Lembrem, é um período que nós ainda não tínhamos igrejas, casas da igreja, não tínhamos o prédio que servia à comunidade, então se reuniam nas casas. Essa é a nossa primeira santa. Então, nesse período, ainda pré-Édito de Milão, um martírio bem mais duro. No segundo elogio, nós temos, perto de Jerusalém, São Sabas, abade, que nascido na Capadócia, Capadócia, só para quem não está familiarizado, é Turquia, tá? Então, nascido por aqui, morreu aqui em Jerusalém, perto de Jerusalém. Inclusive, nós temos o Monte de São Sabas em Jerusalém. Se retirou para o deserto da Judéia, onde instituiu um novo estilo de vida helenítica em 7 mosteiros, que se chamaram Lauras, nas quais os eremitas se reuniam sob a direção de um superior. Viveu durante muitos anos na Grande Laura, posteriormente designada com seu nome, que é o que nós falamos do mosteiro do Monte São Sabás, resplandecendo pelo exemplo da santidade e lutando arduamente pela fé na Calcedônia. Na fé de Calcedônia, perdão.
Ele foi um monge, então, capadócio, que se estabeleceu no deserto da Judéia, na época aqui nós temos a data dele em 532, então, pós-concílio de Calcedônia, as controvérsias cristológicas, etc. E vejam que aqui nós já temos, de algum modo, um ensaio do que estava acontecendo no Ocidente também. Porque o Ocidente, ali, sempre falo com São Bento, refletiu, pegou a vida monástica e a vida cenobítica que existia no Oriente, levou para a Europa, mas ali se criou um elo sob a regra de São Bento. Então, nós temos aí diversos mosteiros no mesmo abade, etc., que depois em Cluny nós vamos ter isso de fato como algo estruturado. Mas aqui também, ao mesmo tempo que isso aconteceria logo mais com São Bento ali, nós temos, que aconteceu na verdade com São Bento, nós temos no Oriente isso acontecendo. Temos 7 mosteiros sob um abade, então de alguma forma uma estrutura também religiosa. No quarto elogio, nós temos no cenóbio de São Pedro de Aquara, na Lucânia, na Campânia, Itália. São Lúcido, monge já em cerca de 938. São Lúcido de Aquara, que é um desses santos, isso no século X, tá? Um tempo de grande instabilidade, de reinos, né, de feudos, de muitas invasões. Lembre daquilo que eu comento das invasões normandas. Então, foi um período que trouxe muita instabilidade na Europa. E os mosteiros, de algum modo, eles funcionaram como guardiões da cultura, da hospitalidade, focos de evangelização. Assim como nós temos, pensando o feudo que se reúne em torno de um castelo, de uma fortaleza, ah, os mosteiros também, né? Nós temos os feudos em torno de mosteiros, as comunidades em torno de mosteiros, e muitas vezes relacionado o mosteiro e o castelo justamente pela questão da proteção. Mas é um santo, apesar desse tempo conturbado, ele é um santo que nos fala muito mais sobre a santidade escondida, a ordinariedade da santidade, um santo que não tem grandes feitos, mas que ele foi notado como santo em vida. E essa fama de santidade perpassou a sua morte e perpassou os anos, e a igreja eh, entendeu que ele de fato estava no céu. Ou seja, não foram grandes obras que constataram isso, mas uma vida simples e de santidade. Logo depois dele, eu acho que talvez eu tenha falado os números errados, por favor, me corrijam se isso aconteceu, justamente porque a gente tem aquela questão lá do primeiro elogio, que não é primeiro elogio, e eu tô trocando. Mas então, teoricamente aqui, pensando no nosso martirológio universal, nós teríamos no quinto elogio, depois de São Lúcido, então, São Geraldo de Braga, tá? Que foi bispo de Braga. A festa junto ali que nós temos São Frutuoso, São Geraldo e São Martinho, em Portugal, são justamente de todos os 3 bispos de Braga, de sucessores, não imediatos, né, mas de grandes santos que tiveram na Cátedra de Braga, em Portugal. Vamos lá para Portugal. Nos séculos 11 e 12, ele morreu no início do século 12, que é um período da Reforma Gregoriana, que nós temos, de algum modo, uma reorganização eclesiástica aqui na Península Ibérica. E São Geraldo é francês, ele é da Gália, né? é, do que hoje nós temos como a França. Vai para Portugal, tem muita influência de Cluny. Lembrem que Cluny está no auge ali, e Cluny é o grande e primeiro mosteiro que cria essa quase como uma multinacional, né? Nós temos antes o período beneditino ali, que Cluny é beneditina, mas o período posterior a São Bento, em que a regra de São Bento unificava os mosteiros, mas cada um tinha sua autonomia hierárquica, tomava suas próprias decisões, não se tinha uma hierarquia central, um líder, né, como uma congregação de fato. Eram simplesmente mosteiros separados que em comum tinham uma regra. Depois de Cluny, aí nós fomos tendo Cister e uma sequência de mosteiros, não são divisões, mas são de até revitalizações que buscavam
trazer de volta a regra original, né, buscar a vida radical na regra de São Bento, que se perderam no meio do caminho. Esses mosteiros começam então a de fato ter um prior para cada um, ou seja, ao invés de ter um abade em cada um, nós temos um abade lá em cima e vários priores que respondem ao abade, tem uma centralidade. Então, São Geraldo está nesse contexto. Então, de algum modo, ele traz isso também para seu trabalho pastoral enquanto bispo. Ele retira essa experiência, esse estudo, essa vivência que ele tem, né, como monge, de estrutura monástica, hierarquia, e reflete isso no diocesano, tá? Então, ele de fato ele é chamado para reorganizar a Braga, e ele reflete ali essa reforma monástica de Cluny, a reforma monástica francesa, que a gente pode notar, é por isso que é considerado um grande santo. Alguns séculos depois nós teremos Portugal como uma grande potência católica e tem muito a ver com isso, tá? E hoje é o dia dele porque a sua morte foi a 5 de dezembro. Por isso que os outros dois santos que estão associados a ele na memória apenas para a Igreja de Portugal não são os santos desse dia, né? Eles são santos nos dias que eles morreram. Passamos então pro agora ordem normal. Sexto elogio. Em Londres, não, em Mantua, na Lombardia, região da Itália, o beato Bartolomeu Fantio, dos Carmelitas. Vamos passar para a Itália aqui. Beato Bartolomeu. Um carmelita do século XV, final do século XV, morreu em 1495. Teve devoção, o martirológio nos indica que teve devoção filial a Maria, então certamente encontraremos algumas coisas dele em relação a isso, se vocês pesquisarem. Basicamente, notório por sua direção espiritual, pelo seu apostolado em relação à Eucaristia, e um grande devoto de Nossa Senhora. Tá? Na cidade de Mantua, inclusive, que é a cidade dele, nós temos ainda hoje uma devoção popular muito forte. Na sequência temos São João Almond, ou São John Almond, 1612, tá? Reinado de James I, um sacerdote que durante mais de 10 anos exerceu clandestinamente o ministério pastoral. Até que no reinado de, aqui aparece como Jaime I, por causa do seu sacerdócio, foi enforcado em Tyburn, não deixando de dar esmolas, mesmo no patíbulo. Então ele morreu enforcado, dando esmolas. Foi formado no Colégio Inglês de Roma, ou seja, não havia nesses períodos. É o período que a gente sempre fala ali, tá? Relacionado a Henrique VIII, Elizabeth I, toda essa sequência de reis anglicanos. Ele foi formado, ordenado em Roma, volta clandestinamente para a Inglaterra. É mais ou menos a mesma história que a gente já está acostumado a ver aqui. Não por isso um santo menor, pelo contrário, um grandíssimo santo a ser estudado. E hoje já dou destaque para ele, junto com São Geraldo de Braga e com São Sabas, tá? No sétimo elogio, eu já perdi o número aqui também, mas temos o Beato Nicolau Stensen, em 1683, na Alemanha. Vamos centralizar um pouco mais a Alemanha aqui, ó. Começar a deixar mais afastado, eu esqueço disso às vezes. Ele é conhecido como o pai da geologia moderna, cientista de Deus, foi um bispo missionário no norte da Europa, dinamarquês, que foi um grande anatomista e geólogo e se tornou bispo titular de Ticiópolis. Foi um dos mais notáveis investigadores das ciências naturais, mas abraçando a fé católica, quis servir a Deus ao serviço da verdade e foi ordenado presbítero e depois bispo, desenvolvendo com grande zelo a sua missão na Europa setentrional.
Na sequência temos o beato Felipe Rinaldi, salesiano, em 1931, em Turim, na Itália. Vejam aqui, ó, já em 1931 nós já temos um salesiano, a gente sempre fala daquele período dos fundadores, aqui nós temos já um santo, um beato da congregação. Foi reitor-mor dos salesianos, foi o terceiro reitor-mor, então muito próximo do início dos salesianos, e já vive um período de Itália unificada, de forte imigração. Esse é o período que nós temos italianos indo para o mundo inteiro, para o Brasil nós tivemos, para os Estados Unidos, e nesse meio de algum modo de convulsão social, logo depois nós vamos ter a Segunda Guerra Mundial, o, o, o governo de Mussolini, a ditadura de Mussolini. Então, nesse meio de tudo, ele ainda tinha a missão, além do carisma salesiano, a missão de ser reitor-mor dos salesianos e de manter a estrutura dessa obra que São João Bosco deu a vida, pela qual São João Bosco deu a vida. Vale muito dar uma pesquisada sobre ele, conhecer um pouco. E por último, no 10º elogio, perto de Munique, na Baviera, região da Alemanha, o beato Narciso Putz, presbítero e mártir que, desterrado da Polônia ocupada pelo regime estrangeiro durante a guerra, foi levado para o campo de concentração de Dachau, onde morreu consumido por cruéis tormentos. 42. Aqui nós já temos um desses períodos que a gente sempre fala, Segunda Guerra Mundial, muitos mártires poloneses. Beato Narciso é mais um, era um sacerdote polonês, mais um sacerdote no campo de concentração, tá? Então, além disso, o que vocês podem encontrar, talvez, de confusão é justamente com São Martinho de Duma e São Frutuoso, pela referência do Liturgia PT, que está certo, mas que é direcionado aos fiéis de Portugal. E de resto, os santos são esses mesmo, não temos muita confusão para o 5 de dezembro. Se tu gostou desse vídeo, dá o teu like. Se tu não gostou também, dá uma mãozinha para baixo aí. Comenta se algum santo chamou tua atenção, qual santo chamou mais tua atenção. Se nenhum chamou tua atenção, diz, putz, hoje não foi um bom dia, comenta isso também, que não foi um dia legal para conhecer os santos. Segue lá no Instagram, no TikTok e te inscreve no canal aqui, obviamente. Nos vemos amanhã. Tchau.